Fala pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos para mais uma dica da semana, pessoal. A gente está aqui na nossa missão aí, que é ensinar, que é inspirar e motivar as pessoas a serem mais saudáveis. Então tudo que diz respeito à informação, reflexões, motivação, a gente vai estar querendo entregar o melhor para vocês, para ajudar vocês nesse processo aí, tá? Recapitulando, a gente já vem falando de várias coisas, sobre mindset, sobre movimento. A gente entrou nas últimas semanas aí falando um pouco sobre a engrenagem de nutrição, dando aí uma base para vocês, né? Só recapitulando um pouco o que a gente já falou sobre faça sobre você mesmo, que é tornar a experiência alimentar o mais individual possível, em questão do processo, você conhecer quais são os melhores alimentos para você, o que digere bem, seu tipo de metabolismo, né? E mais do que tudo, ter um nutricionista que vai deixar essa dieta totalmente específica, quantificada para você. Isso é o mais importante, tá? Depois a gente falou também sobre comer com consciência, né? Coloque intenção na hora de comer. Às vezes a gente come muito por impulso ou muito de acordo com nossos velhos hábitos. Então, antes de comer, olhe para o seu prato, coloque intenção naquilo e se pergunte: o que esse alimento está trazendo para mim? Isso está me alimentando física e mentalmente? Isso é o mais importante, você tem que saber o que cada nutriente traz para você. Depois, pessoal, a gente começou a falar sobre alimente os seus superpoderes. Aí, dentro disso, a gente está falando de alguns tópicos. O primeiro tópico foi combustível. O combustível, que quer dizer os carboidratos. Falamos a diferença dos carboidratos complexos e simples, quais são as melhores escolhas de carboidrato e qual é a porção adequada de carboidrato por refeição. Depois a gente falou sobre construtores, que são as proteínas, as quais vão construir aí os nossos tecidos, né? Nosso cabelo, pele, músculos, né? Falamos também quais são os melhores escolhas de proteínas que a gente vai ter, né? E qual é a porção de proteína que vamos ter aí por refeição. Hoje vamos falar sobre as gorduras, que a gente vai chamar de protetores, tá? Vamos falar um pouco sobre qual é a importância também, como a gente escolhe as gorduras. A gente sabe que a gordura também não é tudo igual. A gente tem diversos tipos de gordura: poliinsaturado, monoinsaturado, saturadas, temos gorduras transgênicas. Então vamos falar um pouco sobre isso, qual é a importância da gordura na nossa alimentação, né? Quais são os benefícios dessa gordura e também como a gente pode escolher melhor a nossa gordura e qual a quantidade ideal, tá? Vamos lá, pessoal. Bom, as melhores gorduras que a gente vai ter aqui, as gorduras mais monopolissaturadas, que vão ser essas de frutas mais gordurosas, como o coco, como o abacate, algumas sementes oleaginosas, como amêndoas, castanhas, nozes, pistache, né? Algumas sementes como chia e linhaça também existem bastante gorduras aí e ricas no que a gente chama de uma gordura boa, que é o ômega 3, tá bom? Óleos como de azeite, que é o óleo de oliva, né, ou azeite, óleo de coco, tahine, que é o óleo do gergelim. Todas essas são ótimas fontes de gordura que vai aumentar o seu HDL, que vai aumentar, enfim, a produção e, na verdade, o benefício de se consumir essas gorduras boas. Então, quando eu for escolher as gorduras, eu tenho que dar preferência a esse tipo de gordura, ela que realmente vai trazer alguns benefícios. Então, pessoal, vamos para a importância. Primeiro, está diretamente ligado na construção, na formação das membranas celulares, tá? O que isso tem a ver, né? Tem tudo a ver com a minha alimentação, minha nutrição celular, ok? Tem muitos nutrientes e muitas vitaminas, como por exemplo aqui a vitamina A, D e K, que são lipossolúveis. O que isso quer dizer? Que ela só é digerida, ou seja, vamos dizer um termo melhor, né? Ela só é diluída dentro da célula, ou seja, a gente só consegue alimentar essa célula com essas vitaminas através da gordura. Então, se eu tomo um monte de vitamina aí, ou complexos vitamínicos, mas não tenho a gordura para absorver essas vitaminas, esses nutrientes, eu vou acabar não nutrindo as minhas células, eu vou acabar tendo deficiência dessas vitaminas. Não porque eu não consumo, mas porque eu não absorvo essas vitaminas, tá? Então a gente sabe que esses nutrientes e essas vitaminas são muito importantes, porque também são vitaminas que são antioxidantes também, né? E isso tem a total função aí de reparação aí do tecido, como cabelo, como pele, órgãos, articulações e assim por diante, né? Lembrando que a proteína constrói e a gordura vai fazer todo esse processo de reparação e nutrição celular, tá bom?
Outro benefício muito importante, saciedade, regulação de energia, ou seja, eu deixo a minha refeição com um índice glicêmico menor, né? Então lembra que o carboidrato eu começo já a absorver na boca, eu digiro muito rapidamente. Então se eu comer uma banana 3 horas da tarde, pode ser 4h30, já esteja com fome, já tenho uma queda de energia e me dê fome. Agora, se eu combino esse carboidrato com uma proteína ou com uma gordura boa, eu vou ter saciedade por mais tempo, porque meu índice glicêmico diminui, ou seja, eu jogo menos açúcar no sangue, consigo manter a minha energia, a minha saciedade por mais tempo. Como a gordura demora para ser digerida, né? Eu vou conseguir me saciar por mais tempo. Então, para quem não quer cair de produtividade à tarde, né? Às vezes lá por umas 3h30, 4 horas tem um soninho e fome, o que é uma boa situação? Com um lanche da tarde que tenha o carboidrato e que tenha gorduras boas também para te dar energia aí ao longo de toda a tarde, aí te fazer com que você fique às vezes 2, 3, 4 horas tranquilamente sem fome e sem baixa de energia aí, tá bom? Outro benefício aí importantíssimo da gordura é o poder cerebral, né? Nossa capinha de mielina ali é toda formada, nossos neurônios, né? A capinha de mielina dos neurônios são formados por gorduras e tem ela que faz as transmissões, as sinapses, nossos pensamentos, enfim. Então, se eu quero ter bastante poder cerebral, ou seja, tempo de reação melhor, tomada de decisão mais rápida, é importante eu consumir gorduras boas, tá? Se eu quiser aprimorar aí também, ter mais clareza mental, ter mais memória, gordura boa é fundamental, tá? Então, quer deixar sua parte cognitiva melhor? Coma gorduras boas, tá? Só uma observação, né? Uma curiosidade. Os países mediterrâneos que consomem muitas gorduras boas, muito ômega 3, são países aí de baixo índice de depressão e baixo índice de suicídio, né? Só para você ver como isso interfere diretamente na questão da cognição, também na questão emocional, aí, na questão cerebral, tá bom? Então, rapidamente resumindo aí, vamos pensar em nutrição celular através das vitaminas, vamos pensar numa manutenção de energia, né, dando mais saciedade, e vamos pensar em mais poder cerebral. Essas são as grandes vantagens aí, tá bom? Bom, muita gente fala assim, e o salmão? O salmão não está incluso aqui, ou a sardinha, sim, desde que sejam esses peixes alimentados de plâncton. Se sim, eles vão estar produzindo essa gordura boa, esse ômega 3. Se eles estiverem sendo alimentados por ração, acontece que a maioria dos salmões aqui do Brasil, vocês não vão estar tendo essa gordura boa, tá bom? Não vão ter acesso a esse ômega 3, beleza? Os que, quando for buscar essas gorduras, eu busque muito mais nessas fontes que eu acabei de citar. Ou também numa suplementação de ômega 3, tá bom? Desde aqui orientado pelo seu nutricionista, beleza? Pessoal, evite muito gorduras saturadas, né? Lógico que a gordura saturada tem seu papel, os colesteróis aí vão produzir hormônios, né? Então tem que ter um consumo sim dessas gorduras, mas não em excesso, tá? Lembrando que essas gorduras saturadas em temperatura ambiente, elas são gorduras duras, que em excesso vai se acumular aí no meu aparelho circulatório aí, né? Nas minhas paredes de artérias e veias, podendo aí me dar complicações ou doenças cardíacas, ok? Então evite essas gorduras e evite totalmente as gorduras trans, que estão aí nos produtos alimentícios, sorvete, chocolate hidrogenado, todas essas bolachas para fazer esse crack, essa crocância, é usado gordura hidrogenada, então cuidado, pessoal. E cuidado com o rótulo também, tem uns alimentos que falam 0% de gordura trans, quer dizer 0% acima do permitido, né? Enfim, então esquece a indústria alimentícia, esquece o produto alimentício, coma mais o alimento mesmo e não esses produtos aí. Evite ao máximo colocar gordura trans dentro do organismo, tá bom? E aqui a quantidade, mais ou menos 7 gramas de gordura por porção. A gente vai estar aqui usando o dedão como índice aqui, então seja uma colher de pasta de amendoim, uma colher de óleo de coco, uma colher de tahine ou umas 6, 7 amêndoas, 2, 3 castanhas do Pará, enfim, depende aí do tamanho de cada um aí, tá? Isso vai dar mais ou menos 7 gramas de gordura, ok? Geralmente a gente vai precisar em média de 1 grama de gordura por peso, 0,8, 0,9, né? De gordura, de gordura por peso corporal, né? 0,9 gramas, 0,8 gramas de gordura por peso corporal, tá? Por isso que é muito importante você ter um nutricionista, porque você não vai calcular isso de cabeça e não vai ficar adivinhando o quanto você precisa, tá? Isso aqui é só uma diretriz para você saber mais ou menos o quanto você deve ingerir de gordura por porção, beleza? Então, pessoal,
incremente gorduras boas aí a partir de hoje. Eu quero ver vocês consumindo cada vez menos gorduras saturadas, principalmente gordura trans, e consumindo cada vez mais desses alimentos aí, tá bom? Então aí um desafio é no café da manhã, tente colocar uma fonte dessa, no almoço uma colherzinha de azeite, no lanche da tarde uma porçãozinha aí de coco em lasca ou de amêndoas, enfim. Tente fazer isso e depois nos dar o feedback aqui, como que está sendo esse processo aí. Beleza? Valeu, pessoal. Até a próxima.